Olá, bem-vindo ao podcast Diálogo da Educação, podcast do Sindiups. Hoje, com a presença de Frei Beto, um frade dominicano, jornalista, escritor, autor de 73 livros. Muitos deles traduzidos em diversos países, recebeu prêmios no Brasil e no exterior por sua luta em prol dos direitos humanos, né? E ganhou também diversos prêmios literários, entre os quais os mais importantes do Brasil, o Prêmio Jabuti, em 1982 e em 2005. É assessor de movimentos sindicais, sociais até hoje e é colunista e articulista de diversos jornais do país. Bom, o senhor veio, né, eu quero agradecer a sua presença aqui. O senhor veio ao Espírito Santo para participar da abertura do 36º Congresso do Sindiups. E o tema desse congresso é a educação fortalece a democracia. Como que a educação tão atacada, né, pela ideologia de gênero, redução de recursos do governo federal, desvalorização do professor, dos trabalhadores da educação, pode fortalecer a democracia do Brasil, neste momento em que reacende a esperança de reconstrução do país? Bem, Tânia, primeiro agradecer essa conversa, agradecer ao Sindiups, a honra de participar aqui do Congresso. Na verdade, a educação é um fator político. Não existe uma educação neutra, quimicamente pura. A educação, ou ela legitima a desigualdade social, ou ela questiona e desenvolve nos educandos uma consciência crítica. Nos últimos 4 anos, o Brasil foi desgovernado por aqueles que queriam fazer da educação uma forma de atrelamento ideológico às suas concepções bélicas, misóginas, homofóbicas, pró-Trump nos Estados Unidos, enfim, aqueles que não querem uma educação crítica e muito menos uma nova geração de jovens protagonistas políticos. O que eles querem é aquela subserviência típica de quartéis, onde a autoridade se identifica com a verdade. Mera suposição, porque o fato de ser uma autoridade não significa que está com a verdade. Mas assim funciona em algumas igrejas e assim funciona nos quartéis. A autoridade é inquestionável. Felizmente, o Brasil agora deu uma lição de virar a página e retomar, resgatar a democracia que nós, a minha geração, com tanto sacrifício, tantas perdas, tanto sangue, nós recuperamos ao derrubar uma ditadura que durou 21 anos, uma ditadura militar. Então é muito importante hoje centrar atenção na educação, porque a educação, junto com a saúde, foi muito vilipendiada nesses 4 anos. Basta dizer que recursos foram retirados de vários órgãos importantes da educação e, ao mesmo tempo, foram nomeados como ministros da educação pessoas absolutamente, comprovadamente incompetentes. A ponto de o Ministério servir para que um grupo de pastores, como representantes, supostos representantes do Ministério, fizessem ali toda uma atividade declaradamente, notoriamente corrupta, inclusive com utilização até mesmo de ouro, de garimpos ilegais. Ora, agora estamos no momento de resgatar essa dimensão democrática e, portanto, de reestruturar toda a filosofia educacional do Brasil, de modo que a gente possa ter uma escola de inserção na sociedade, de inserção crítica, de inserção protagônica, de inserção de uma juventude que tem que reforçar o projeto democrático do Brasil. E para isso significa levar o contexto social, político e econômico do Brasil e do mundo para dentro da sala de aula. A sala de aula não pode ignorar aquilo que está nas manchetes das redes digitais, dos jornais, dos noticiários da televisão. Pelo contrário,
Nós não podemos ter uma escola dicotômica que ignore esse contexto global, esse contexto nacional. Esse contexto tem que se refletir na sala de aula e os alunos têm que aprender a debaterem esses temas, como a questão do meio ambiente, a questão da desigualdade social, do machismo, do racismo, enfim, inclusive a questão religiosa, porque a religião é hoje um fenômeno emergente no mundo e no Brasil, e que diz muito às pessoas individualmente, e, portanto, isso tem que ser debatido na sala de aula, fundamental. Seria, então, uma educação libertadora? Sim, seria uma educação libertadora, uma educação que realmente leve as pessoas a uma consciência crítica, um protagonismo político e uma visão de mudança da sociedade, porque a sociedade que nós vivemos, essa sociedade capitalista, essa sociedade atrelada aos interesses de grandes nações, como Estados Unidos e União Europeia, é uma sociedade discriminatória, uma sociedade que naturaliza a desigualdade, uma sociedade necrófila, porque ela não tem uma concepção de desenvolvimento, de inclusão social e de promoção da vida de todos, mas principalmente da vida de uma elite. Daí a importância do processo educacional crítico. Nos governos Lula e Dilma fizeram grandes, importantes coisas no Brasil, como a redução da pobreza, a inclusão social, mas não fizeram a lição que Paulo Freire ensinou, que é organização, mobilização, conscientização da sociedade. Esse é o caminho a ser seguido agora? Exatamente. É a principal crítica que eu faço aos 13 anos de governo do PT, que foram os melhores da nossa história republicana, é não ter dado a devida atenção à educação política do povo. Havia essa proposta na concepção original do Fome Zero, mas do qual o senhor foi coordenador, do qual eu fui o coordenador junto com o Oded Grajew da mobilização social. Mas infelizmente o Fome Zero foi descartado em benefício do Bolsa Família, que é bom, mas o Fome Zero era melhor, porque o Fome Zero tinha um caráter emancipatório e o Bolsa Família um caráter compensatório. Uhum. E com isso nós não pudemos desenvolver esse trabalho de educação política dos beneficiários. Hoje há uma maior consciência no PT da importância dessa educação política. Se nós não fizermos esse trabalho, vai ser muito difícil a gente não ter novas surpresas no futuro de uma sociedade que é só incluída pelo consumo. E quando você é incluído pelo consumo, você sempre estará em busca daqueles que podem supostamente incluí-lo, e não necessariamente abraçando uma concepção de sociedade, uma concepção de convivência social que leve à mudança de estrutura. O fundamental é isso. Dos 13 anos de governo, nós não tivemos nenhuma mudança de estrutura. E elas são gritantes, as exigências nesse sentido. Precisamos de uma reforma tributária, de uma reforma da moradia, de uma reforma agrária. Não precisa ser aquela reforma revolucionária, mas que haja uma reforma num país de dimensões continentais, onde há muitas terras ociosas. Então isso é fundamental, ainda mais considerando que no Brasil 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa vêm da agricultura familiar, que não é suficientemente valorizada. Então é importante que agora, sim, no novo terceiro mandato do presidente Lula, essas reformas sejam implementadas e realmente se complemente esse processo com um forte e intenso trabalho de educação política do povo. O senhor é um humanista, um cristão, um frade. Diante dessa cultura do ódio tão difundida, qual o papel do perdão na ditadura, quando o senhor esteve preso, e neste momento agora que a gente está vivendo? O perdão exige o arrependimento. Não há um perdão, nem Deus nos perdoa se nós não estamos arrependidos. Então é preciso que as pessoas reconheçam as falhas que cometeram, e aí sim elas merecem perdão.
mas não deve ser uma via de mão única, como aconteceu nessa esdrúxula anistia decretada pela própria ditadura. Sem que os torturadores e assassinos fossem punidos, eles foram anistiados. Isso causa muita indignação aos juristas estrangeiros. Eles não podem entender como que alguém que não foi punido pode ser anistiado. Anistiar é justamente livrar das consequências de uma penalidade aqueles que comprovadamente cometeram crimes. Eles cometeram crimes, nunca foram julgados. Esse foi o erro do processo de redemocratização do Brasil, não julgar, não levar à barra dos tribunais os assassinos e torturadores. E com isso nós estamos aí pagando por essa herança maldita. Vamos mudar de assunto? O senhor viveu 5 anos aqui em Vitória, morou numa favela, depois que saiu da prisão, né? Como foi viver aqui? O que o senhor fez aqui? Onde o senhor morou? Pois foi um período em que eu fui muito feliz. Eu deixei 4 anos de prisão no fim de 73, tive muita pressão da ditadura, da igreja e da família para viver no exterior, e eu teria vantagem... Exilado, teria vantagem de poder escolher qualquer ponto do planeta onde houvesse um convento dominicano, e são muitos. Mas eu não queria sair do Brasil, porque a minha sina é contribuir para libertar esse país. Então eu teria que ficar aqui. Não se consegue fazer esse processo de libertação estando fora do país. Então eu decidi ficar, mas ficar aonde? O Nordeste e o Norte tinham guerrilhas, o Sul eu tinha sido preso lá, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, cidades que eu sempre transitei desde que nasci, também eram locais considerados quentes. Então eu decidi vir para a Vitória. E aqui me alojei, primeiro acolhido pelos franciscanos do Convento da Penha, em Vila Velha, e 3 meses depois acolhido pelo bispo Dom Luiz Fernandes e Dom João Batista da Mota Albuquerque. Eu vivi alguns meses numa favela em Cariacica, e depois vim me implantar aqui na ilha de Santa Maria, no alto do morro. Fiquei aí 5 anos, de 74 a 79, trabalhando com as comunidades eclesiais de base e movimentos populares. Nesse tempo, né, o que aconteceu aqui? Como é que foi essa sua vida aqui? Só atuando no movimento? Não, mas o senhor fundou a Caritas, por exemplo. Eu tive toda uma geração de jovens que vinham das comunidades de base, que eram agentes pastorais, e eu procurei formá-los, né? E essa gente realmente despontou. Alguns, né, já tinham uma militância política anterior à minha vinda, como o Vitor Boaz, e outros são um pouco fruto desse período, como Cláudio Vereza. Então a gente formou aqui toda uma geração de militantes políticos, de protagonistas, de pessoas em defesa dos direitos humanos. Enfim, foi um momento de ouro, sabe, no nosso trabalho pastoral e no nosso trabalho político. Em plena ditadura, exatamente. Bom, o senhor é um grande escritor. Escreve muitos livros, tem 73 livros publicados. E esse ano o senhor lançou 3 livros. Porque foram reprimidos pela pandemia. Eles saíram, ou deveriam ter saído, em períodos diferentes, mas as editoras esperaram a volta do presencial para poder lançá-los. Então, mas essa coincidência... Você considera um escritor compulsivo? Eu sou um escritor compulsivo. Tem que escrever todo dia. Porque senão me sinto mal. É uma questão orgânica. Assim como eu me sentiria mal passar um dia sem tomar banho, sem tomar uma refeição, eu me sinto mal quando eu passo um dia sem escrever. Bom, e também escreve muitos artigos para sindicatos. Exatamente. Né? Quem quiser pode também se inscrever para... Pode receber, pode assinar meus artigos, recebê-los, e também os futuros livros. Que assinam os artigos recebem também todos os meus futuros livros. Vamos tentar apresentar. Esse aqui, Tom Vermelho do Verde. Esse livro... ele retrata um período da história do Brasil pouco conhecido, que é o massacre que a ditadura militar fez de povos indígenas. 5 anos de pesquisa. 5 anos de pesquisa. É um livro baseado em fatos reais, que foi
o massacre da nação Waimiri-Atuari, que fica no norte do Amazônia e no sul de Roraima, durante a abertura da BR-174. Que é a Transamazônica? Não, a Transamazônica é horizontal, essa é vertical. É muito pouco conhecida. Mereceria ser tão conhecida quanto a Transamazônica. Então, baseado em fatos reais, eu fiz esse romance em que eu traduzo o que é a pujança da Amazônia, mas ao mesmo tempo o terror que foi a dizimação dessa tribo Waimiri-Atuari, que se recusava a deslocar suas malocas, suas aldeias para fora do perímetro da rodovia. Inclusive o Brasil foi denunciado no Tribunal de Haia antes de ontem por causa desses assassinatos. Exatamente, que infelizmente prosseguem. Ok. Outro livro é esse aqui, Jesus Militante. O primeiro é da editora Rocco. Esse Jesus Militante, eu defendo uma tese, eu me baseei no primeiro texto da tradição cristã, que é o Evangelho de Marcos, é o texto mais próximo do Jesus histórico, em que eu defendo a tese que Jesus não veio propriamente fundar uma igreja ou uma religião, ele veio nos trazer um novo projeto político. Por isso ele foi assassinado como preso político, por subversão, porque ousou, no reino de César, anunciar um outro reino possível, o reino de Deus, baseado em dois pilares, nas relações pessoais, o amor, nas relações sociais, a partilha de bens. E esse aqui é um infanto-juvenil. O Estranho Dia de Zacarias, da editora Cortez. É um livro em que eu trabalho com crianças e adolescentes a revisão, desconstrução desse conceito de que houve descobrimento do Brasil. Não houve descobrimento, houve invasão. Mas isso dito numa linguagem plástica, alucinada, própria para jovens e adolescentes. Bom, nosso tempo acabou e eu fico muito grata pela sua presença aqui. Muito obrigado, Tânia, muito obrigado ao Sindiupes e muito obrigado aos nossos ouvintes. Um grande abraço.